Sabe como a ciência forense consegue pegar, sei lá, uma gota de suor ou um único fio de cabelo e transformar isso na chave para resolver um crime? Parece coisa de filme, né? Pois é, hoje a gente vai mergulhar fundo nos segredos do DNA para entender como ele consegue revelar identidades de um jeito que, sério, parece ficção científica pura. A grande questão, o que realmente deixa a gente de queixo caído, é essa aqui. Como é que pode um vestígio biológico, muitas vezes tão pequeno que nem dá para ver, apontar para uma única pessoa em meio a bilhões? Vamos descobrir juntos como essa mágica da ciência realmente funciona. Beleza, então vamos direto ao que interessa. A resposta para todo esse mistério está numa molécula que todo mundo aqui carrega, o DNA. Pensa nele como o nosso manual de instruções biológico. Imagina o DNA como se fosse uma escada torcida, sabe? Aquela espiral famosa. Os degraus dessa escada são formados por pares de letras, que são as bases químicas. E a regra aqui é super rígida. A sempre faz par com T, e C sempre com G. Essa combinação certinha que faz o DNA ser tão estável e, bom, tão confiável para a identificação. Ok, na análise forense, os peritos costumam usar duas fontes principais. Primeiro, o DNA nuclear, que fica lá no centro da célula e é aquela mistura, metade do pai, metade da mãe. E depois tem o DNA mitocondrial, ou mtDNA. Esse a gente herda inteirinho da mãe e tem milhares de cópias em cada célula. Isso torna super útil em alguns casos bem específicos. Agora sim, vamos para o ponto crucial da história. O que faz o DNA ser essa ferramenta de identificação incrível não é o que a gente tem em comum, mas justamente aquela fração minúscula que nos torna diferentes uns dos outros. E olha só esse dado que é de cair o queixo. 99,9% do DNA humano é idêntico em todas as pessoas. Parece incrível, né? Mas toda a ciência da identificação genética se concentra exatamente naqueles 0,1%. É nesse tiquinho de nada que está a nossa assinatura exclusiva. Tá, mas onde é que os cientistas acham essa variação toda? Engana-se quem pensa que é nos genes, que são as partes que, digamos, dão as ordens no nosso corpo. Eles olham, na verdade, para as enormes regiões não codificantes, que são os 98% do genoma, e que antigamente o pessoal até chamava de DNA lixo. Mal sabiam eles. E a razão para focar nessas regiões é simplesmente genial. É que elas acumulam muito mais variações, o que é perfeito para diferenciar as pessoas. E tem mais. Como elas não estão ligadas diretamente a funções do corpo, analisar essas partes não expõe informações delicadas, como a chance de ter uma doença. Ou seja, a privacidade fica protegida. Ok, então os peritos já sabem onde procurar. Mas como exatamente eles conseguem ler essa assinatura genética? A resposta está numa técnica super poderosa e, olha, bem elegante, chamada de análise de STR. Para entender os STRs, pensa assim, são como pequenos trens genéticos. A sequência curta de DNA, tipo AATG, é o vagão. O que torna cada pessoa única não é o tipo do vagão, que é o mesmo para todo mundo, mas sim quantos vagões estão ligados um no outro em cada um desses trens espalhados pelo genoma. Vamos ver isso na prática para ficar mais claro. Em um lugar específico do DNA, que os cientistas chamam de locus, o equipamento vai lá e identifica qual é a sequência que se repete. Nesse nosso exemplo aqui, o vagão do trem é a sequência ATG. E agora, vem a parte mais importante, a contagem. A análise vai determinar exatamente quantas vezes essa sequência ATG aparece em fila. Nesse exemplo, no cromossomo que veio de um dos pais, a contagem deu 6. Esse número é a primeira pecinha do nosso quebra-cabeça genético. Ah, mas a gente não pode esquecer que recebemos um cromossomo do pai e outro da mãe, certo? Então, para esse mesmo lugar, podemos ter 6 repetições de um lado e, digamos, 9 do outro. O perfil para esse marcador, então, seria 6, 9. Agora vem o pulo do gato. Imagina fazer isso para uns 20 locais diferentes. A combinação desses pares de números cria um perfil genético com um poder estatístico tão absurdo, mas tão absurdo que a chance de 2 pessoas terem o mesmo é de 1 em bilhões ou até trilhões. É por isso que os STRs são a ferramenta perfeita. Eles variam muito de pessoa para pessoa, mas ao mesmo tempo são super robustos, funcionando bem até com amostras minúsculas ou que já estão se decompondo. E o mais importante, existe um padrão mundial, o que significa que um perfil gerado aqui no Brasil pode ser comparado com um banco de dados de qualquer lugar do planeta. Certo, mas e quando a análise padrão de STR simplesmente não rola? Para aquelas amostras muito antigas, ou muito degradadas, ou misturadas,
a ciência forense tem outras cartas na manga. Dá uma olhada nessas duas ferramentas poderosas. O DNA mitocondrial é perfeito para identificar restos mortais muito antigos, porque consegue conectar a pessoa a parentes pela linhagem da mãe. Já os YSTRs são cruciais em casos de agressão sexual, porque eles conseguem isolar só o perfil masculino, mesmo que tenha muito mais DNA da vítima na amostra. Nenhum dos dois consegue apontar para uma única pessoa, mas eles indicam uma linhagem familiar específica, o que já é um avanço e tanto. E assim, combinando todas essas técnicas, a ciência forense consegue finalmente responder a nossa pergunta lá do começo. Um vestígio biológico que antes seria descartado, hoje pode contar uma história super detalhada, transformando a biologia de uma cena de crime numa verdadeira biografia que pode levar direto ao culpado. E tudo isso deixa a gente com uma reflexão bem importante para o futuro. Conforme a tecnologia avança, até onde a gente deve ir? Hoje em dia, já é uma realidade usar bancos de dados de genealogia para encontrar parentes de suspeitos, por exemplo. A questão que fica no ar é: como é que a sociedade vai conseguir equilibrar o poder cada vez maior desta tecnologia com a proteção da nossa privacidade? É algo para se pensar.